Bem-vindos às Conversas Fora da Caixa, um programa de pensar fora da caixa, presente nas redes sociais e no canal de YouTube de Pensar Fora da Caixa. Aqui, cada conversa é um encontro, com histórias que tocam, ideias que libertam e perguntas que nos fazem parar por um instante e pensar. O meu nome é Joaquim Sobreiro Duarte e convido-te a respirar fundo, abrir espaço dentro de ti e a permitir que esta conversa também te possa mover. A nossa convidada de hoje é mãe de 3 rapazes, o que lhe deu um superpoder, resistência emocional e uma relação muito particular com o silêncio. Ruth Bernardes é fundadora do Colégio Quinta do Mar, em Torres Vedras, educadora por vocação e escritora por urgência, porque acredita que contar histórias é uma forma séria de mudar o mundo. Anda a fazer o doutoramento em literatura e cultura insulares. Mas não se iludam. O verdadeiro laboratório da Ruth são as crianças, os livros e a vida real. Detesta barulho, foge de filmes violentos e não tolera injustiças. Talvez por isso tenha decidido ensinar com emoção, escrever com propósito e lembrar-nos que aprender pode e deve me dar prazer. O plano é simples e ambicioso. Acordar corações curiosos, página a página. Ruth Bernardes, é um gosto receber-te aqui nestas nossas conversas e que sejas bem-vinda. Muito obrigado. Obrigado eu pelo convite. Cá estamos e para quem nos acompanha já sabe que nós temos caixas e o que é que vai acontecer? Vamos ter aqui um conjunto de caixas à nossa frente e à vossa frente e vamos abrir caixas. Pode ser? Pode, vamos. Ora, então vamos à primeira caixa e eu quando abro a primeira caixa sai de lá de dentro algo. Então vamos a isto. Como sabem, percorremos aqui 3 períodos, o passado, o presente e depois o futuro. Há quem diga que o futuro a Deus pertence, mas nós temos que fazer alguma coisa por isso, digo eu. Mas a nossa convidada vai também falar-nos sobre isso. Um regresso ao ponto de partida, com espaços para histórias reais, divertidas ou mesmo inesperadas. Ruth, vamos voltar uns anos atrás e àquela pequena. Como é que era a Ruth? A Ruth era uma criança muito, muito curiosa, mesmo muito curiosa, e que adorava ler. Pronto, a partir do momento em que aprendeu a ler, adorava ler. E até tem umas histórias assim muito interessantes. Vou falar agora na primeira pessoa. Eu vivia fora do centro urbano e naquela altura existiam carrinhas da Gulbenkian, da biblioteca Gulbenkian. És desse tempo? Sou, não parece. E existiam essas carrinhas que visitavam a minha zona uma vez por mês. E o senhor era muito simpático, o senhor João, e supostamente nós só podíamos requisitar 3 livros por mês. E o senhor João sabia exatamente quais seriam os livros que eu gostava de apanhar, então guardávamos, não é? Quando alguém os entregava ele já sabia quais eram que guardavam, e eu costumava levar uma mochila para trazer os livros e costumava, em vez de requisitar os 3 possíveis, trazer 15. E lia 15 livros num mês. Era? E às vezes esquece, pronto, às escondidas dos meus pais, não é? Porque depois achavam, embora fossem professores, achavam que era um exagero e que eu tinha que ter tempo para estudar também, então às vezes lia às escondidas. Mas era uma delícia e fazia-me voar para mundos diferentes do meu, e então era um encanto, e fiz isso durante anos. Estamos a falar com
7, 8, 9, 10, 7, 11? 8, 9, 10 anos, por aí, por sempre, até aos 12, 13 anos, eram assim um absurdo de livros de aventuras e de mistérios, que eu acho que não há coleção que eu não tenha passado de uma ponta à outra. Mas sim, definiu muito o que eu era. Uma coisa curiosa que houve aqui o Sr. João que ficou na tua memória e que provavelmente foi uma marca também. Ficou pela simpatia e pela sensibilidade com que ele lidou comigo, porque ele conseguiu perceber o quão era importante para mim poder viajar através dos livros. E então ultrapassou ali as regras, mas de uma forma tão paternal e tão amiga, tão sensível, que eu nunca me posso esquecer do Sr. João, que naquela altura já tinha alguma idade, hoje já não deve ser vivo, mas nunca me posso esquecer do senhor, que me recebia sempre com um sorriso e com aquele mistério do tenho aqui o que tu queres. Boa. Ruth, aquela miúda, qual era o sonho dela quando fosse grande? O que é que ela era? Qual é que era a atividade, a profissão? A profissão que eu sempre imaginei que teria seria ligada com bebés, ligada a bebés. E então, um bocadinho mais velha, cheguei mesmo à conclusão que o meu objetivo seria ser enfermeira de neonatologia. Porque os bebés, quanto mais pequeninos fossem, mais me encantavam, e os prematuros então tinham assim eu ficava mesmo obcecada, porque achava que os podia ajudar e eram muito frágeis, portanto estava sempre à volta dos bebés. Depois a vida foi tão engraçada comigo que acabou por me dar 3 prematuros. Mas hoje em dia percebo que eu tentei entrar em enfermagem. Naqueles anos era muito complicado, eram notas muito altas e eu não entrei por umas décimas. E hoje em dia percebo que a vida troca-nos os caminhos por algum motivo, e percebo que realmente se calhar fez mais sentido, em vez da enfermagem e neonatologia, ir para a educação de infância. E percebo que o caminho de facto não era esse, era outro. E fico contente por essa falha de algumas décimas, que na altura não compreendi, mas hoje percebo. Ruth, pode-se dizer que aquela criança já era cuidadora? Eu já nasci cuidadora. Primeiro dos meus irmãos mais novos, sem dúvida nenhuma, e depois, mais tarde, até de avós, que também foi muito interessante, e da minha mãe, e fui cuidadora a vida toda, ainda sou. Faz parte da minha personalidade, e acho que ainda sou cuidadora através dos livros. Porque de facto a educação está na minha essência desde sempre. Hoje começo a perceber que se calhar posso trabalhá-la de outra forma diferente, até chegar até mais crianças e mais jovens através dos livros, mas a vertente cuidadora está muito presente até nos livros. Muito bem, dos livros também já vamos falar um pouco mais à frente. Provavelmente não dos livros que lês, mas dos livros que os outros leem, que tu escreveste. Certo. E que tu escreves. Agora, se olhando para aquela criança hoje, enquanto adulta, haveria alguma sugestão, algum conselho, alguma informação que desses àquela criança que ela não soubesse na altura e que tu hoje já sabes? Eu acho que a palavra é coragem. Eu diria, Ruth, aconteça o que acontecer, tem sempre muita coragem, porque vai correr tudo bem. E eu, enquanto criança, enquanto jovem e se calhar enquanto adulta, deixei-me muitas vezes envolver pelo medo, que é um sentimento muito comum, não é? No ser humano, e que eu hoje consigo
explicar às crianças de uma forma diferente. E o que eu aconselho sempre é, temos que enfrentar os nossos medos com um passinho de cada vez, mas sempre com o olhar no final, e vamos sempre sentir que valeu a pena. Portanto, os medos são para ser contornados. Ora bem, coragem. Coragem. Coragem, porque a coragem não, no meu ponto de vista, não é a ausência de medo. Não. É a forma como nós o podemos enfrentar, o podemos interpretar. É, porque o medo faz parte de nós enquanto seres humanos. Ele protege-nos de perigos reais ou imaginários, não é? E faz parte da nossa existência, e temos é que saber lidar com eles. Portanto, eu lido com crianças diariamente que disto ou daquilo têm medo, e então faz parte do papel do professor, do educador, ensiná-los a viver com esse sentimento e enfrentá-lo da melhor maneira, da maneira mais equilibrada. Eu tento, através dos livros, focar muito a questão do medo e da coragem, porque eu acho que é das maiores mensagens que se podem transmitir. Uhum. Neste caso é a mensagem que a educadora, a professora Ruth, está a dar àquela menina. Sem dúvida, sem dúvida, porque nós escrevemos o que vivemos, isso, de uma forma ou outra. Uhum. Olha, daqueles tempos, que aprendizagens é que tu trazes que te são importantes ou determinantes para os dias de hoje? Da infância. Da infância. Muitas aprendizagens de vivências que ao longo do ano fui analisando, fui aprendendo a compreender, não é? E para depois também ensinar. Portanto, tive uma infância normalíssima, com os seus altos e baixos como qualquer pessoa, não é? Uma das vivências talvez mais marcante foi o divórcio dos meus pais. Portanto, eu consigo compreender o que é que uma criança sente para melhor a poder ajudar. Daí muitas vezes a questão dos medos, da coragem, da forma como nós devemos enfrentar, contornar os problemas, senti-los, não é? Porque o esconder debaixo do tapete nem sempre é a melhor opção, ou quase nunca é a melhor opção. Portanto, o saber lidar com as emoções e conseguir passar isso às crianças é essencial. Uhum. E esse é, como dizes, um conhecimento que vem, que te transporta para os dias de hoje, e que tu transbordas, digamos assim, para as pessoas para as crianças que se cruzam contigo. Um bom professor ensina o que é, não é? Portanto, tem que conhecer bem as emoções para as conseguir ensinar. Senão é uma fraude. Claro. Conhecer para depois poder partilhar, ensinar a melhor forma de como as crianças podem viver esse tipo de emoções, é fantástico. Nós temos que conhecer para poder ensinar. Uhum. Há pessoas que nos marcam enquanto crianças, já referenciámos aqui o Sr. João. Há mais algumas pessoas que te pudessem marcar e que transportes contigo desde aquela infância? Eu parto do princípio que ninguém passa pela nossa vida por acaso, nem nós passamos por acaso pela vida das pessoas. Há muitas pessoas que marcam, que me marcaram a minha infância desde sempre, desde professores ao Sr. João. Claro que existiram pessoas menos simpáticas, até alguns professores, a que me marcaram, eu diria que há uns anos, de forma muito negativa. Hoje vejo que foi de uma forma muito construtiva, porque hoje eu consigo compreender porque é que as pessoas eram assim, não é? E consigo perceber o papel que o professor tem na vida de um aluno. E muitas vezes um professor tem que ter a coragem
de se ultrapassar para um bem maior, não é? E há pessoas que não tiveram essa capacidade, mas com essa falta de capacidade ajudaram-me a compreender o que é que eu não quero ser. Muito bem, muito bem. Por isso, as marcas podem ser de uma forma mais positiva e ajudaste-me a compreender agora, de uma forma mais construtiva. Porque nada é mau. O mais engraçado é que nós temos que pensar que não foram experiências negativas, nós aprendemos com as experiências todas e tudo isto tem que ser muito valorizado porque estas pessoas tiveram um papel importante também na minha vida. Claro. De facto foram professores, alguns deles foram mesmo professores e é muito importante, mas tive pessoas também que me ajudaram e que foram sensíveis e que me mostraram um caminho diferente, bonito, cor-de-rosa. O Sr. João foi um deles. Muito bem, de uma forma positiva ou de uma forma construtiva. A todos, quem se cruza connosco nos pode ajudar em função da interpretação que nós dermos. Por exemplo, há uma mensagem muito importante que eu tento transmitir tanto pessoalmente aos meus filhos, aos meus alunos, porque eu também dou aulas de cidadania na escola, ou através dos livros a muito mais crianças, nós nunca temos falhanços. Nós ou ganhamos ou aprendemos. E isto é muito importante porque as crianças, por exemplo, com uma má nota, podem ver a má nota como o fim do mundo, não é? E como um falhanço na sua vida, ou podem ver como uma aprendizagem e pensar, bem, ok, eu tive negativa, mas o que é que eu posso aprender com isto? Ok, já tenho que saber que tenho que começar a estudar mais cedo, ou, não é? Portanto, é a forma como nós vemos a situação. E isto é muito importante se aprender desde pequenino, porque faz-nos saltar assim muitas etapas. Se conseguimos perceber isto desde pequeninos, é muito importante. E são raras as pessoas que nos ensinam isto na infância. Muito bem, então com esta mensagem que a Ruth Bernardes nos deixa aqui, do ganhamos ou aprendemos, que fique aí desse lado também. Vamos fazer aqui uma breve pausa para voltarmos logo a seguir. Quero dizer-te, para ti que estás aí desse lado, que podes eventualmente partilhar esta conversa no canal de YouTube com amigos ou eventualmente também, se gostasses de estar aqui ou de ver alguém aqui, desafia-nos que nós abrimos a caixa. Mas agora vamos fechar esta caixa. Claro que o que vai para dentro da caixa não foi aquilo que saiu, porque já tem aqui a energia e o trabalho da Ruth Bernardes. Então voltamos já a seguir. Yes the People, damos valor às pessoas e às organizações. Yes the People, uma marca com valor. Ora viva, então bem-vindos a esta segunda parte destas conversas fora da caixa. Hoje connosco Ruth Bernardes, professora, educadora e escritora também. Vamos agora a outra caixa. Vamos lá abrir a caixa, ok? E então o que é que sai? Vai sair aqui de dentro da caixa algo que fala, aqui queremos perceber a tua versão atual, o que fazes, como pensas e qual o teu impacto. Eu começava por uma breve questão, como é que descreves aquilo que hoje fazes no dia-a-dia? Eu descrevo como fazendo parte da minha essência e demoraram vários anos até perceber qual seria mesmo a minha essência, o que é que eu estou aqui a fazer, não é? E comecei a percebê-lo não há muito tempo. Eu faço realmente o que eu gosto. Eu gosto de estar rodeada de crianças, seja de que forma for, e de transmitir alguma coisa que lhes possa ser útil na sua vida, no seu futuro, que possa de alguma forma criar impacto, deixar algum tipo de legado.
para mais tarde. Então, o que é que eu faço hoje em dia? Eu sou diretora de uma escola, não é? Que eu criei de raiz. Criei de raiz um colégio, Colégio Quinta do Mar, que eu criei de raiz a pensar na escola que eu gostaria de ter um dia para os meus filhos. Quando a escola foi criada, eu não tinha filhos ainda. E pensei, eu quero arranjar uma escola com que eu me identifique e que possa ser a escola dos meus futuros filhos. Porque se calhar porque eu não me identificava assim tanto com o tipo de ensino que havia na altura, que continua a existir hoje, e pensei que pudesse fazer diferente. E acho que sim, consegui fazer nestes 20 anos, consegui fazer uma escola de facto diferente. Portanto, eu sou diretora daquela escola, não é? Não é o papel que mais me preenche. O ser diretora não é de todo o papel que mais me preenche, porque está envolto em muita burocracia, que eu dispensava bem, não é? E a gestão não é de facto, não faz parte da minha essência. É uma coisa que eu faço porque é necessário. Os adultos fazem coisas que são necessárias, não fazem só o que gostam, não é? E, portanto, faço, e a parte que eu mais gosto na direção é o poder de decisão que eu posso ter e o poder de transformação, porque acaba por estar nas minhas mãos decidir mudar o rumo lá dentro das coisas que eu acho que podem sempre melhorar. E eu sou uma eterna insatisfeita e acho sempre que há coisas giras que se podem inventar e fazer diferente. E, portanto, esta é a parte boa da direção. Depois sou muitas vezes educadora de infância também. Quando tenho que substituir alguma colega, que por acaso é o caso neste momento, ou quando nas reuniões de equipa visto a bata, entre aspas, e tento passar a minha visão de educação. Também sou professora de cidadania, por opção, porque achei que era espetacular poder trabalhar com as crianças do primeiro ciclo áreas que habitualmente não são tão trabalhadas e que eu adoro. É das partes da semana que eu mais gosto. São as aulas de cidadania com os meninos do primeiro ciclo, porque fazer aquelas cabecinhas pensarem hoje em dia é tão raro. E é tão engraçado que não trocava por nada. Depois tenho também a minha, para além da faceta de mãe e de esposa e essas coisas todas, não é? Mas tenho também a parte da escrita, que comecei a desenvolver há uns anos, e que me preenche cada vez mais e que eu acho que seja possivelmente o meu futuro. Porque eu quero chegar a muitas mais crianças do que aquelas que eu tenho no colégio e quero passar uma mensagem que tenho muito presente em mim e creio que é esse o caminho. Muito bem. Olha, fala-nos um pouco, o Colégio Quinta do Mar, já disseste que foi idealizado em função do teu perfil e da tua forma de ver o ensino, colocado num espaço maravilhoso. No meio da natureza? No meio da natureza, exatamente. O que é que o colégio... Fala-nos um pouco do colégio. O que é que faz diferente? O que eu senti é que era urgente encontrar uma forma de as crianças poderem aprender com prazer. E sair um bocadinho daquela visão, no meu entender, antiquada, de que o professor está lá para ensinar e as crianças estão só para aprender. Portanto, tem que ser um trabalho de equipa, ou seja, o professor tem que estar sempre a aprender, muitas vezes com as crianças, diariamente com as crianças, e as crianças estão lá para ensinar e para aprender também. Porque nós aprendemos olha, eu acho que um dos maiores mestres que nós temos são os nossos filhos. E os professores têm o privilégio de ainda terem outros mestres, que são muitas crianças, que nos ensinam diariamente o caminho e formas de ver a vida diferentes. Portanto, o que é que a escola ali faz diferente? Eu tento ao máximo passar esta filosofia à minha equipa, e é uma equipa fantástica, de que nós trabalhamos todos em equipa, por um bem maior.
não é? Nós queremos deixar alicerces profundos na vida destas crianças, também a nível dos valores e não só das aprendizagens, porque isso hoje em dia, entre livros e tecnologias, o nosso papel é quase nenhum nesse sentido, porque a criança pode perfeitamente aprender sozinha em casa daqui a pouco tempo. O que não pode aprender é ser pessoa. Sozinha, ser pessoa, dificilmente vai conseguir. Portanto, nós estamos ali também, não só para o ensino académico, mas para ensinar enquanto seres humanos. E isso diz muito de quem está, do adulto que lá está, não é? Claro. Porque a pessoa tem que se dar muito, uma pessoa ali tem que se dar muito, tem que dar muito colo físico e colo emocional para fazer um bom papel. Depois é assim, a ligação com a natureza também fez-me todo o sentido. Portanto, nós temos animais, temos as hortas, temos a estufa, portanto, faz-nos sentido que eles se sujem, que mexam, que conheçam, que brinquem, que cada vez é mais raro, não é? Até pelo sentido de protecionismo exagerado que hoje se vive, não é? Em que quase temos que aspirar a terra, não é? Para eles não encontrarem uma pedrinha. Nós estamos neste nível, não é? Então não pode acontecer. E uma criança que entra ali, os pais já sabem logo que não vai acontecer, portanto eles vão chegar sujos, eles vão mexer, vão subir a árvores, vão mexer em pedras, se meterem as pedras na boca têm que as tirar, pronto, mas acontece, e vão aparecer joelhos esfolados e etc, porque faz parte da minha filosofia. Enquanto educação, isso faz tudo parte. E depois faz muito parte também o ensinar a lidar com os conflitos da vida. Portanto, eu explico muitas vezes aos pais que os conflitos que existem entre as crianças ali são bênçãos, não são problemas, são bênçãos. Porque enquanto eles tiverem conflitos ali, eles têm adultos disponíveis para os ajudar a lidar com os conflitos e os ensinarem como é que isso se faz para quando chegarem ao mundo real cá fora, claro, saberem ter uma resistência e uma resiliência que cada vez são mais raros. E isto preocupa-me muito enquanto educadora. Estas gerações não estão preparadas para a vida real. Disseste aí algo logo no início da apresentação, digamos assim, do Colégio Quinta do Mar, que as crianças e mesmo os adultos devem de aprender de uma forma leve. E fizeste-me lembrar logo o professor João Leite, que tem um livro com o título Ninguém Aprende de Trombas. Adoro. Adoro. Não conheço, mas vou procurar. Ninguém aprende de trombas. E isto quer seja para crianças ou quer seja para adultos, é extremamente importante a descontração e o contacto com aquilo que é a vida real, que ao fim e ao cabo, por observação, imitação e repetição. Como é que nós trabalhamos isso na vida real? Por exemplo, eu adoro storytelling. Adoro. E então, por exemplo, eu agora estou a substituir uma colega que está de baixa. Então, como é que eu vejo a forma... Estou num grupinho de meninos de 2, 3 anos. E eu pensei, como é que eu posso fazer de forma diferente? Já trabalhei todas as formas e mais algumas. Como é que eu posso experimentar, testar uma metodologia diferente aqui que resulte? Então, o que é que eu inventei? Criei uma mascote, que é um esquilo, demos-lhe o nome de Tico, e então não sou eu que ensino nada, é o Tico que lhes conta histórias, que por acaso dentro dessas histórias tem todos os conteúdos programáticos e emocionais e mais um par de botas que eu queira transmitir, então vai tudo pela história do Tico. E eles recebem a aprendizagem de uma forma tão leve e tão carinhosa que eles nem sequer estão a perceber que estão a aprender. Portanto, coisas simples como largar as fraldas, o Tico é que largou as fraldas, não são eles, as cores,
as primeiras palavras em inglês, o saber comer sozinho, coisas tão básicas nesta idade, mas que são todas ensinadas. O Natal, a origem do Pai Natal, o saber ser amigo. E depois uma outra vertente que para mim ainda é mais importante. Nós temos um menino lá, que é o nosso xodó, que tem paralisia cerebral. E então, o facto de ele usar uma cadeira de rodas, o precisar de que os outros meninos o ajudem e brinquem da forma que ele precisa, não é? Isto vai tudo nas histórias do Tico. E é uma forma muito simples de trabalhar todos estes conteúdos com eles de uma forma que dê prazer. Depois, esta foi uma experiência que eu tenho estado a fazer em meninos de creche, não é? Depois também, ao mesmo tempo, tentei fazer a mesma coisa já com meninos do primeiro ciclo. Então, por exemplo, uma coisa que eu adoro é a história de Portugal. Então, na altura em que eles estão, principalmente no 4º ano, estão a trabalhar a história de Portugal, aparece assim uma rainha, Dona Filipa de Lencastre, coisa assim, que os ensina na primeira pessoa. Portanto, a rainha entra para a sala dentro, não é? Veste ali aquilo e conta-lhes a parte toda da história daquela época, como se estivesse a viver naquele momento, e aceita que eles façam perguntas, promove que eles façam perguntas, tira dúvidas, espicaça-os, faz perguntas estranhas, para que os faça pensar. E, portanto, uma experiência que nós tivemos fantástica foi, nós íamos fazer uma visita de estudo ao museu em Sintra, lá mesmo ao Central. E pensámos, bem, nós geralmente costumamos contratar aquelas equipas de animação de lá e tal, mas de qualquer maneira, que é sempre brutal, mas de qualquer maneira, e se eles já fossem preparados para o que vão ver? Então apareceu lá a rainha, porque a rainha Dona Filipa de Lencastre foi das maiores criadoras da transformação daquele palácio, do Palácio Nacional de Sintra, porque ela fez lá obras. Então, e que tal quando eles lá chegassem já soubessem quais eram as obras, não é, que ela fez? E porquê? Por que motivo? Então eles já iam preparados e já iam à procura das chaminés, num elevador que ela inventou naquela época para a comida já chegar quente, e porquê que ela fez isso, e como é que a água chegava ao palácio. Portanto, eles quando lá chegaram já sabiam isso tudo. Já foram à procura disso tudo porque anteriormente já tinham aprendido de uma forma lúdica. Portanto, isto chama a atenção. Isto numa fase em que as crianças estão tão focadas nas tecnologias, nos tablets, portanto, se não houver alguma coisa que lhes chama a atenção de outra forma, eles vão para lá dormir. Claro. Como estão a dormir atualmente quase em tudo. Portanto, há uma forma de puxar a atenção, ou aqueles cérebrozinhos começam a ficar cada vez mais adormecidos, que não queremos. Sim, mas isso é inovação, criatividade e eu digo não paixão, mas amor pelo aquilo que se faz. Eu gosto muito daquilo que faço e acho que conseguir pôr uma sementinha naqueles cérebros, para mim é brutal, porque eles podem nem ter noção disto, mas se calhar daqui a uns anos, não é? Podem lembrar-se, eu visitei aquele museu daquela forma, se calhar vou fazer a mesma coisa com os meus filhos, com os meus alunos, não sabemos o que é que vai dar, mas alguma coisa eu acho que vai ficar. E se não ficar no cérebrozinho deles, pelo menos ficou no meu, adoro. Claro. É por prazer mesmo. Sem dúvida. De que forma é que este teu trabalho impacta a vida da comunidade? Eu acho que impacta, porque pelo menos essa sementinha vai com eles. Os meninos vão entrando, vão saindo da escola, alguma coisa vão levar. E vão partilhar com os avós, com os pais. Por exemplo, o nosso Tico, a nossa mascote este ano, vai com eles para casa. Portanto, e se eles vão visitar um museu, levam um Tico, tiram fotografias, eu faço um filme, partilho. Portanto, isto já está a alargar, porque depois são os pais que veem esse filme, são os avós, são os amigos. Portanto, estas experiências vão passando
não na rapidez que eu gostaria, e por isso é que os livros me ajudam, porque é mais rápido, mas pelo menos os meninos que passam por ali levam alguma coisa de certeza absoluta. Sim, e isso é extremamente importante e impactante, Sim. porque queiramos ou não, todos nós que se cruzamos com pessoas, somos tocadores de pessoas e somos tocados naturalmente pelas pessoas. Para concluirmos esta parte, tenho aqui uma pergunta que é sempre transversal, que qual a parte do dia que tu gostarias que não terminasse ou que durasse mais tempo? É um bocadinho estranho o que eu vou dizer, porque uma pessoa que é muito ativa como eu, supostamente seria esperado que dissesse outra coisa, mas a noite, para mim, faz toda a diferença. Porque é durante a noite que eu tenho as melhores ideias. O silêncio. O silêncio. Porque eu preciso estar só comigo, em silêncio, e é muito difícil eu estar só comigo, porque eu estou sempre rodeado de muita gente. E as melhores ideias surgem-me de noite ou de madrugada. Eu sou capaz de acordar às 4 da manhã e pensar... Ai, e então vou apontar num papel ou no telemóvel alguma ideia que eu tive, porque é no silêncio que me surgem as melhores ideias. Até para escrever. Será que também é no silêncio que te surgem as melhores ideias? Quem sabe? Então vamos concluir aqui esta segunda parte, colocando dentro da caixa e fechando a caixa. Por isso, esteve fora, agora entra, para depois sair mais tarde. E daí vamos fazer aqui uma breve pausa, voltamos já a seguir. E hoje estamos rodeados pela natureza, com o Colégio Quinta do Mar, connosco Ruth Bernardes, que nos inspira. E a mim já me deu vontade de voltar aos 3 anos de idade. Até já. Grupo SD, Sentidos Dinâmicos, desde 2009 a ajudar as pessoas a chegar mais longe. Ora viva, então bem-vindos à terceira parte desta conversa fora da caixa com a Ruth Bernardes, Colégio Quinta do Conde, no meio da natureza, mas com algo que é importante. Só agora aqui chegastes, volta atrás e ouve a segunda parte que vais ficar maravilhado. E era só por isso que eu queria voltar aos 3 anos, porque eu gosto muito da idade que tenho. Mas naquele colégio era tudo diferente. Mas bem, vamos a outra caixa. Ora, vamos aqui a outra caixa e nesta caixa vamos abrir e há de sair cá algo que nos vai dizer, vamos dar uma espreitadela amanhã e provavelmente com ambições, com sonhos e com algum humor à mistura que também faz, e já que gostas muito de histórias, quem sabe quais são as histórias. Antes de fazer esta questão, eu queria que falássemos um pouco daquilo que tu tens escrito e que vais escrever no futuro. A escrita, como eu desde sempre escrevi. Eu lembro-me de aos 12 anos escrevi um romance. O mais engraçado é que eu tenho lá o romance guardado. Eu encadernei aquilo e tudo. Pronto. Mas depois, durante uns anos, acho que li mais do que escrevi. Senti necessidade. Fui inventando muitas histórias. Não as escrevi, infelizmente, não as escrevi. Senti muita necessidade de inventar histórias quando os meus filhos eram pequeninos, porque eu queria arranjar uma forma, não só de os adormecer, mas de lhes transmitir algumas mensagens de forma indireta, sem ser pelo tradicional ralhete ou aquelas coisas das mães e não te esqueças, não sei o quê e tal. E então a forma que eu arranjei de criar 2 em 1 foi, eu pegava nos personagens que eles gostavam na altura e depois inventava as histórias. Eram as histórias que eu dizia que são as histórias de luz apagada,
Eu contava histórias sempre luz apagada, nunca mostrei ou raramente contei histórias com o livro, tipo a educadora. Eu apagava a luz e agora vou contar uma história. E então pegava, hoje o Ruca, na altura do Ruca, e depois a Heidi, e depois, sei lá, aquilo eram todos, cada um tinha um. E então ele hoje foi à escola e sabem o que é que aconteceu? E um amigo empurrou e não sei o quê, e o drama, e o que é que eu fiz, e o que é que deixei de fazer, coitadinho, claro que depois acabava por solucionar sempre o problema e ia haver sempre ali uma aprendizagem. E eles adoravam. Eu comecei a perceber que aquilo causava muito impacto e depois o problema ia aumentando conforme a idade, não é? Os desafios deles, os desafios do Ruca e de outros personagens também iam aumentando e iam se adaptando às necessidades deles. Então durante muitos anos, e foi uma pena não ter escrito, eu fui inventando, cada noite era uma história, pronto. E então aquilo funcionava muito bem. Senti necessidade de escrever na altura do Covid, porque então aí escrevi o primeiro livro, que era O Natal dos Avós, porque devido ao isolamento comecei a perceber que a separação com os avós causava muito impacto nas crianças. Então o que é que eu inventei? Inventei que o Pai Natal não poderia ir distribuir os presentes porque tinha apanhado Covid. Então como é que ele ia solucionar aquele problema, como é que ele estava de coração destroçado porque não podia ir ter com as crianças, e como é que ele lidou com a situação, como é que a avó Natal lidou com a situação e como é que eles todos se organizaram para resolver um problema. Então quem ajudou foi a rena, não é? Foram as renas que se juntaram, foram fazer o papel do avô, mas confortando-o pelo facto dele naquele ano não poder ir. E então ele não podia, mas eles iam fazer na mesma e as crianças iriam compreender que o Pai Natal não poderia ir pessoalmente, mas que estava com eles no coração. Portanto, aquilo foi uma forma de eu transportar os avós para o Pai Natal. Pronto. E para eles também conseguirem perceber que naquele Natal os avós não podiam estar com eles, estariam à distância, mas que estariam com eles no coração e que no outro ano havia de ser outra coisa diferente. Portanto, eu naquela altura achei que era uma forma de solucionar uma dor, percebi que havia ali uma dor, então deixa cá ver como é que eu resolvo esta dor, como é que eu explico. Pronto, então foi assim uma coisa um bocadinho rudimentar naquela altura, mas que fez todo o sentido e foi muito engraçado. Depois, 1 ano ou 2 depois, decidi resolver outra dor ou ajudar noutra dor. Então criei a Violeta. A Violeta era uma menina que andava de cadeira de rodas e que por um problema de saúde tinha estado isolada até àquela idade. Ela tinha, eu acho que a Violeta tinha uns 7 anos, mais ou menos, e que devido ao sistema imunitário dela ter sido muito frágil até àquela altura, ela tinha estado muito isolada e então só naquele momento é que ela iria entrar na escola pela primeira vez e estava cheia de medo. Ela estava cheia de medo de não ser bem aceita pelos colegas, os pais estavam aterrorizados, então tentavam dar-lhe confiança, mas ela percebia que os pais estavam escondidos atrás das árvores quando ela chegou no primeiro dia para ver o que é que ia acontecer, e então ela estava aterrorizada. Então chegou a uma escola nova, cheia de crianças com que ela não estava habituada a lidar, porque ela estava isolada e estava cheia de medo, e encontrou uma professora excepcional, fora da caixa. Fora da caixa, que ajudou ali a criar uma turma muito unida e muito compreensível. E então eles começaram a perceber que a Violeta não era a única que tinha ali, que era um bocadinho diferente, porque no fim das contas todos eram diferentes. Então um porque tinha PHDA, o outro tinha... Portanto, cada um tinha a sua característica especial e num todo criaram uma turma muito unida, que juntaram-se e fizeram um projeto empreendedor para ajudar uma criança, uma família que estava em dificuldades. Já estou aqui muito spoiler, mas era... Então, eles todas as crianças perceberam que tinham a sua diferença e todos unidos podiam marcar a diferença. E foi um projeto muito giro, adorei, e depois até tive a honra do livro ser apresentado no Jornal da Noite, na SIC. Foi muito giro e às vezes as pessoas perguntam, se calhar tinhas aí algum conhecimento. Não tinha. Eu peguei no livro, meti-o dentro do envelope, escrevi lá para o Dr. Marcos Mendes: olha, este livro se calhar era interessante para os seus netos. E ele apresentou.
Pronto, se calhar achou que era interessante. Pronto. E então foi uma surpresa muito grande, foi muito gira. E pronto, e depois fiquei mais uns 2 anitos a pensar, o que é que eu faço agora? Então depois percebi, olha, se calhar desta vez vou escrever para meninos um bocadinho mais velhos. Então juntei o meu gosto pela escrita, percebi qual era a dor desta idade, ou pelo menos na minha perspectiva, eu acho que existe aqui uma dor, que é o facto das crianças, a maior parte das crianças, cada vez gostarem menos de ler, porque consideram que é uma seca, e também não gostarem de História de Portugal, que é uma coisa que eu adoro, porque também achavam que era outra seca. Então juntei as secas todas e pensei, bem, como é que eu vou tornar a coisa menos secante? Então peguei em muitos livros, meti-os todos em cima de uma mesa e fui chamando crianças do 3º e do 4º ano, um a um, para não se influenciarem, lá da escola, e perguntei, se tu tivesses que ler um destes livros, qual é que irias escolher? E comecei a perceber quais eram as características que os atraíam, e há características que nunca nos iriam passar pela cabeça, desde o fundo da página, se era mais escuro, se era menos escuro, o tamanho da letra, o tipo de letra, se tem imagens, se não tem imagens, se vai na primeira pessoa, se não vai, o tipo de diálogo, e comecei a perceber então o que é que está aqui em comum, e comecei a perceber que tipo de livros é que eles iriam gostar de ler e que histórias é que eles gostariam de ler. E comecei a perceber também outra dificuldade, que o primeiro impacto, eles gostam mais de escutar a história do que a ler. Eles vão ler depois de começarem a ouvir. Eles têm que primeiro se apaixonar pela história, porque eles já não vão com qualquer cantiga e dificilmente iriam pedir ao Sr. João 15 livros. Ora bem. Mais depressa agarravam no tablet, não é? E ouviam aqueles youtubers maravilhosos que existem. Então comecei a reunir essas características todas e pensei, eu sou capaz de escrever aqui qualquer coisa que lhes vai chamar a atenção e que se calhar pode marcar a diferença. Então comecei a escrever e comecei a tentar até perceber na história de Portugal o que é que lhes poderia ser mais interessante, e comecei a perceber. Eles gostam de curiosidades que dificilmente vão encontrar nos livros banais. Eles gostam de coisas diferentes, do género que os príncipes só tomavam banho tipo 2 vezes por ano, coisas assim do género. Então criei, e também comecei a perceber que as histórias nesta faixa etária que eu escrevi para crianças entre os 8 e os 12 anos não podem ser muito prolongadas, não podem ter muita o que nós chamamos de palha ali no meio só para encher. Portanto, eles gostam eles têm que sentir curiosidade, começar a ler, perceber qual é o problema foi resolvido, a história está feita. Pronto, não pode dar ali com coisas ali a engonhar muito tempo, sim. Não os atrai. Então eu pensei, vou fazer uma trilogia, então num só livro eu vou criar 3 histórias, portanto eles vão ter 3 fases, então criei os mergulhos no tempo, são 2 gêmeos, que ainda por cima têm os nomes dos meus gêmeos, que 2 dos meus filhos são gêmeos também, e então eles vão mergulhar no tempo, por acaso calhou num acidente no convento de Mafra, eles descobrirem que dentro de uma panela gigante podiam viajar no tempo. E então, a partir daí, começaram a viajar para vários momentos da história de Portugal. Então, caem lá dentro, por acaso, vão viver uma aventura lá dentro, mas o mais engraçado é que esses factos históricos são todos muito reais e comprovados por um historiador, não é? E é a própria historiadora que me vai dando dicas, olha, ali aconteceu isto que ninguém sabe, mas aconteceu, está comprovado, portanto era interessante focares aí a história. Então o primeiro livro tem uma primeira parte que é dentro do convento de Mafra, uma segunda parte onde eles vão cair dentro de um barco que vai chegar à Ilha da Madeira. Foi a primeira vez nos descobrimentos, não é? Quando eles chegaram a Machico, à Ilha da Madeira, e uma terceira vez na Batalha de Aljubarrota. Então, eles no meio daquilo tudo, eles vivem aventuras incríveis que, sem perceber, vão recebendo detalhes da história reais e que marcam toda a diferença e são interessantíssimos, e eles vão perceber estes factos todos sem perceber que estão a aprender. Ora bem, e entretanto temos o Natal dos Avós, a Violeta,
os mergulhos do tempo, eu acredito mais cedo ou mais tarde aparecerão as histórias de luz apagada. Eu nunca pensei nisso, mas... As histórias de luz apagada. Bem, agora vamos interromper aqui esta nossa conversa das perguntas que eu fiz e agora vai-se abrir esta caixa. E ao abrir-se esta caixa, ora, ela vai abrir e aqui está um conjunto de cartas. E eu pedi-te, Ruth, que tirasses uma. Vamos cá ver. Eu vou chegar mais para ser mais simples. E agora és tu que fazes a pergunta a ti própria. Então, como vais celebrar as tuas vitórias e o que aprendes com cada etapa do processo? Enquanto eu vou dizer para ti mesmo que como é que vais celebrar as tuas vitórias e como é que aprendes com cada processo. Esta é outra aprendizagem que eu tive muito recente e que quero muito transmitir aos meus meninos. É essencial saber celebrar, que é uma coisa que eu só aprendi de facto há muito pouco tempo, porque eu não valorizava o percurso, só valorizava o final. E depois chegava ao final e achava que nunca era o suficiente e que tinha que partir para o projeto seguinte. Quando não, isso é errado, e nós temos que celebrar as nossas vitórias até mesmo antes de as conseguir, portanto no percurso. Portanto, vamos dividir o nosso objetivo em etapas e ao fim de cada etapazinha vamos celebrar, nem que seja de uma forma muito simples. Como é que eu gosto de celebrar? Eu gosto muito de sair do meu lugar. Portanto, para celebrar uma conquista, adoro, por exemplo, ir passar um fim de semana, como foi este último, e conhecer aquele sítio, porque eu acho que vou já trazer coisas de lá para poder passar. Estou sempre nisto. Mas para mim isto já é uma celebração. Por exemplo, o fim de semana passado tive o prazer de conhecer Évora Monte, não conhecia. E pronto, tem lá a parte histórica em que eu usufruí de poder passar um fim de semana fora e já trouxe coisas novas para poder passar aos próximos. Portanto, eu adoro este tipo de celebração. Mas podemos celebrar com uma coisa, de uma forma ainda muito mais simples, com uma boa bebida, com um bom jantar, com o facto de estarmos todos juntos num dia tão frio, estamos em casa quentinhos e estamos todos juntos. Portanto, é ter a consciência de que é preciso celebrar, que nós merecemos essa celebração. E aprendi isto já aos 40 e tal anos. Talvez ainda vá a tempo. Claro que vais. Claro que vais a tempo. E com isto tudo estamos a chegar ao final desta nossa conversa. Olha, quero-te dizer que foi saborosa. Gostei muito também. Adorei esta conversa e espero que tenhas também gostado desta conversa, que podes, para ti que estás aí desse lado, podes partilhar. Podes ir, e se ficastes curioso, se ficastes eventualmente que estás daí, se ficastes curioso com esta conversa e com a Quinta do Mar, um dia passa por lá só para veres, é mesmo a sério, não é? Não está nos livros, não é ficção. É vida real. É vida real. É vida real. Ruth, muito obrigado mais uma vez. Obrigado eu por esta oportunidade. Não, adorei. Adorei duas coisas, que foi a conversa e rever-te. É verdade. Que já há muitos anos, que nós não se revíamos. Por isso, felicidades para ti e para as histórias de luz apagada. Vou pensar nisso. que vem aí a seguir. Grato para quem nos acompanhou. Olha, são estas as conversas fora da caixa. Não sabemos bem o que é que vai acontecer quando começamos. No final é assim. Ficamos por aqui com muitos conhecimentos, muitas sabedorias e muitas partilhas.
porque as histórias de vida das pessoas são para que as pessoas escutem também, o que é extremamente importante. Eu sei que a conversa de hoje daria para muito mais, mas fica para uma próxima oportunidade, não é? Ficando aqui, quero-vos dizer que esta bela imagem e este som foi cuidado do outro lado com a Génia Oliveira, que ela não a vê, mas se não fosse ela, nada disto brilhava. Por isso, a nossa conversa vai continuar um destes dias com mais uma conversa fora da caixa. E até lá, façam coisas simples, poderosas e muito significativas.